Quem são os psicopatas na vida real? Será que você conhece um? Ele pode estar bem mais perto do que você imagina. Meu nome é Marcos e você está no Psico. Quando falamos a palavra psicopata, a primeira ideia que vem à mente das pessoas é uma pessoa louca, que sai por aí matando e cometendo crimes. Uma pessoa desequilibrada e com uma aparência estranha, que você identifica só de olhar para ela. Essa ideia ficou enraizada na cabeça das pessoas, principalmente por conta dos filmes e das séries. A indústria do entretenimento criou esse estereótipo, porque eles precisam criar personagens que cativam, que prendam a atenção do público. Mas quando falamos de psicopatas, estamos falando de pessoas reais, e existe uma ciência por trás. Mas então, o que é psicopatia? O termo psicopatia foi usado pela primeira vez em 1941 pelo psiquiatra Harvey Cleckley, do livro The Mask of Sanity, A Máscara da Sanidade. Ele foi a primeira pessoa a definir com clareza os traços da psicopatia. De fato, o psicopata ele tem uma propensão maior a cometer crimes, mas não significa que todos serão criminosos. Na psicopatia existem os níveis de perversidade. Então, o psicopata ele pode ser desde um Jeffrey Dahmer, que é um canibal que matou 17 pessoas, um estelionatário que aplica golpes ou até mesmo um amigo, uma pessoa aparentemente normal e ajustada dentro da sociedade. Por isso, é bem possível que você já tenha convivido com um psicopata em algum momento da sua vida e nunca percebeu. Afinal de contas, de acordo com pesquisas, falamos de 1 a 4% da população mundial. Isso é muita gente. Psicopata ou sociopata são basicamente a mesma coisa. Falamos de uma pessoa que possui um transtorno mental, mais precisamente um transtorno de personalidade. Essa pessoa é diagnosticada na psicologia com o TEPAS, DSM-5, transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como o perverso. A palavra antissocial é a palavra usada pelas pessoas para rotular alguém que não gosta de sair de casa e socializar com outras pessoas, mas na psicologia não tem nada a ver com isso. Falamos de uma doença que ela é capaz de modificar completamente a estrutura de pensamento de uma pessoa. Então vamos entender, agimos de maneira geral, motivado por necessidades e medos. O que determina nossos limites são traços de personalidade, valores e as regras da sociedade. O ser humano tem uma liberdade praticamente absoluta, mas como ele é um animal social, ele condiciona essa liberdade a regras da comunidade onde vive. Romper com essas regras resulta em arcar com algum tipo de consequência. O medo de ser rejeitado ou punido pela comunidade faz com que ele respeite e viva de acordo com essas regras. Esse transtorno de personalidade subverte esse conceito. A pessoa perde o medo da rejeição e ela passa a não respeitar mais as regras. Mas como? Desconectando a pessoa das emoções e sentimentos. Por isso que na psicologia o termo antissocial não está relacionado com não querer socializar com o outro, mas sim em fazer mal, em prejudicar o outro. Características do psicopata. O psicopata ele não apresenta qualquer dificuldade de raciocínio ou cognição, ele não sofre com delírios ou alucinações. E no geral costumam ser pessoas realistas e obstinadas, devido a isso podem vir a ocupar cargos de liderança e até em destaque na sociedade. Então qualquer semelhança com o seu patrão é mera coincidência. Ausência de empatia. A empatia é uma capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Ela é um reflexo dos nossos sentimentos. Por exemplo, o meu vizinho ele sempre quis comprar um carro. Com muito sacrifício ele fez um financiamento e ele conseguiu comprar. Uma semana depois ele foi levar o filho para passear num parque aqui da cidade e roubaram o carro dele. Percebeu como a gente se conecta emocionalmente com uma pessoa? Uma pessoa foi prejudicada e a gente se coloca no lugar dela. Sofremos com a dor de alguém. Nós temos essa capacidade, nos conectamos emocionalmente, criamos laços. O psicopata não. Ele se preocupa apenas consigo mesmo. Satisfazer os seus desejos sem se preocupar se ele vai prejudicar outra pessoa. Egocentrismo e narcisismo são características relacionadas com a vaidade. Apresentam uma distorção da autoimagem. Basicamente, ela acredita que de fato ela é melhor do que todas as outras pessoas do mundo. Por essa razão, dificilmente um psicopata ele vai ser uma pessoa desleixada. Inclusive, esse é considerado o ponto fraco do psicopata, a sua vaidade. Como os psicopatas agem? O psicopata não está desconectado da realidade. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mas está desconectado dos sentimentos. Poderíamos dizer que o psicopata é aquela pessoa que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Ana Beatriz Barbosa. A ausência de emoções e sentimentos faz com que ele tenha uma incapacidade de criar laços afetivos.
Por isso o psicopata age com frieza, porque para ele as pessoas são como objetos. Por exemplo, abrir uma porta para entrar e sair de algum lugar, não existe uma emoção envolvida ali, entende? A empatia é fundamental para se conviver em sociedade, precisamos trabalhar, estudar, passear, isso invariavelmente implica em conviver com outras pessoas. E para conviver, precisamos de regras. As regras são feitas para proteger o homem dele mesmo. Todos nós temos desejos, vontades, que nem sempre vão ser convenientes com o lugar e com a vontade de outras pessoas no mesmo ambiente. Por isso nós precisamos das regras e da empatia para respeitá-las. Então, como um psicopata que não consegue ter empatia, consegue conviver nos ambientes, ter uma vida normal, trabalhar, fazer coisas como todo mundo faz, eles encontram um jeito de se adaptar. A máscara da sanidade. Estar desconectado dos sentimentos não significa que ele não tenha desejos, necessidades. Ele precisa sobreviver como qualquer pessoa. Ele precisa então fingir que tem esses sentimentos, aparentar ser uma pessoa normal. Dessa forma, ele cria o que chamamos de persona, ou máscaras sociais. Se torna uma espécie de camaleão, alguém que consegue se ajustar muito bem às diferentes situações da vida. Ele aprende a mentir com riqueza de detalhes e a simular as emoções, ainda que seja incapaz de senti-las. Ele sabe que ele não consegue ser, mas ele sabe que precisa parecer. Os psicopatas que estão entre nós raramente são detectados. Passam uma imagem de normalidade, muitas vezes normal demais, construída por um ritual social destituído de autenticidade, uma cópia superficial de uma personalidade. Vicente Garrido. Como os psicopatas te manipulam? Não estar ligado aos sentimentos dá ao psicopata uma grande vantagem, pois quando falamos de sentimento, falamos de sofrimento. É muito mais fácil manipular as pessoas quando não se sofre pela rejeição delas. Diferente de uma pessoa comum que está conectada a sentimentos e emoções, ela tem o medo de ser rejeitada, ela se sente insegura. O psicopata é justamente o oposto. Alguém que não se importa com a rejeição, uma pessoa confiante e acaba se tornando até charmosa e sedutora, justamente porque não tem medo. Como os psicopatas escolhem suas vítimas? Os psicopatas são o que chamamos predadores sociais. Na natureza você tem predadores e presas, o animal mais forte devora o mais fraco. Na sociedade é a mesma coisa. Uma pessoa normal, que ela tem empatia, quando ela vê uma outra pessoa vulnerável, ela tenta ajudar. O psicopata ele é o oposto, ele busca exatamente uma pessoa vulnerável para poder se aproveitar. Porque o prazer do psicopata está em exercer o poder e o controle, principalmente sobre pessoas mais frágeis. Exemplos: empregados, pessoas doentes, idosos, crianças e animais são vítimas em potencial. As pessoas nascem psicopatas? Uma pergunta muito comum é se uma criança pode ser psicopata. Para a psiquiatria e para a psicologia não existe uma causa única, mas o consenso é que a psicopatia é uma combinação complexa de causas genéticas e ambientais. A psicopatia é diagnosticada na idade adulta, mas costuma apresentar indícios na infância e adolescência. Por exemplo, não respeitar a autoridade dos pais, judiar dos animais, machucar outras crianças, são alguns desses indícios. A princípio, elas são diagnosticadas com o TOD, o DSM-5, transtorno opositivo desafiador. No entanto, mostrar características ou indícios na infância não significa que ela se tornará um psicopata, porque tudo vai depender de como a criança vai evoluir, conforme ela vai crescendo. Por isso, é muito importante ficar atento e buscar o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Existe também uma questão neurobiológica. O nosso comportamento moral ele está ligado a uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal. Algumas pessoas nascem com essa estrutura lesada. Isso faz com que essa pessoa seja perversa desde o seu nascimento. A pessoa pode também lesionar essa região do cérebro. Para quem gosta de ler, um livro ótimo sobre o assunto é O Erro de Descartes, que é de um neurologista português chamado Antônio Damasio, que conta o caso do Phineas Gage, um homem que após sofrer um acidente grave, ele lesionou o córtex pré-frontal e a partir daí começou a apresentar graves problemas de comportamento. Phineas Gage será dado como são em menos de 2 meses. Mas a extraordinária modificação que a personalidade de Gage está prestes a sofrer, sua disposição, seus gostos e aversões, sonhos e aspirações, tudo isso irá se modificar. O corpo de Gage pode estar vivo e são, mas tem um novo espírito a animá-lo. Gage deixou de ser Gage. Para finalizar, uma dica de um filme que mostra a questão ambiental e como traumas e abusos durante a infância podem contribuir na formação de um psicopata e a importância das primeiras relações, em especial a relação com a mãe. É o filme de 2011 e precisamos falar sobre Kevin. Bom, mas eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, me diga o que você achou aqui nos comentários. Se você quiser me dar uma força, se inscreva aqui no canal. Se puder curtir, compartilhar o vídeo com alguém,
você me ajuda a compartilhar o conteúdo para mais pessoas. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.